finalizar um pouquinho essas questões relacionadas aos processos reprodutivos, tá? A gente vai, na aula de hoje, falar um pouquinho do ciclo hormonal. E na aula de quinta-feira, sobre os métodos contraceptivos. E daí a gente está encerrando, então, essa parte, né, da fisiologia, tá certo? Eu tô falando que daí, se você já tem alguma coisa, né, alguma dúvida, assim, relativo a isso, né, já pode começar a se organizar ali e botar a sua perguntinha ali no chat pra gente, tá bom? Tá aqui do ladinho o chat, eu tô conseguindo vê-lo, e aí assim que você tiver alguma dúvida é só colocar. Eu vou dar um recado que eu já falei outro dia e vou repetir de novo, tá? Não levem a mal, mas é importante, porque eu vou, na aula de hoje, você vai ver, vai me ouvir falar muito, né, sobre o ciclo dos hormônios femininos. Tá, e daí os guris, né, os meninos da sala, eles vão dizer assim, Clarice, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, tem por duas razões, inclusive, tá? Você tem porque você vai ter que responder questões no vestibular por esse motivo, relativos a isso, e tem porque você tem que conhecer também, né, as pessoas que estão ao seu redor, certo? Então, o dia que você tiver um relacionamento com uma garota, ou você tem que entender sua irmã, ou você tem que entender sua mãe, porque essas variações hormonais interferem na vida de todo mundo, não só da pessoa que está passando pelas alterações hormonais, tá certo? Mas, devagarinho, a gente vai te mostrando, né, essas situações que estão acontecendo aqui. Eu vou compartilhar o material aqui do PowerPoint, esse material tá lá postado no Qualquer Arquivos para vocês, tá, pessoal? E aí, aqui, então, nesta nossa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar um pouquinho essas questões, olha só. Fala ciclo ovariano. Se quiser falar ciclo menstrual, também pode, porque é um período, né, entre uma menstruação e outra, envolve a participação, né, pessoal, de vários órgãos, na verdade. É isso que é legal você começar a pensar em entender de fato, sabe? Quando a gente fala desse ciclo, esse ciclo envolve os hormônios dos ovários, tá? Isso daí, clássico, né? Mas lembra que os ovários, eles estão subordinados à hipófise. E a hipófise, ela está ligada, né? Não é subordinada, mas ligada ao hipotálamo, que é um órgão do sistema nervoso. Onde eu quero já de cara deixar claro para vocês que alterações emocionais mexem significativamente com esse ciclo. E por que a gente fala do ciclo ovariano e não fala de ciclo hormonal masculino, por exemplo? Então, antes de eu entrar nesses pontos, né, do ciclo feminino, só vou fazer uma justificativa. É que nos meninos, o processo ele é muito mais simples em relação às questões hormonais. Por quê? A partir da puberdade, os meninos começam a produzir testosterona, espermatozoides. E esse processo, ele continua, ele é um processo contínuo ao longo de toda a vida do homem. Claro, a gente já comentou e eu vou reforçar. Não é de uma hora para outra, né, que você já produz uma grande quantidade de hormônios, nem uma grande quantidade de espermatozoides. Mas você começa a produzir, vai aumentando, vai aumentando. Por volta dos 25 anos, o homem está no auge da sua maturidade sexual, vamos dizer assim, 25 anos, tá? Vocês ainda vão demorar um pouquinho, então, né? Então, daí o que acontece nesse auge? É quando produz os hormônios, produz uma grande quantidade de espermatozoides, aqueles milhões que eu falei nas aulas passadas, né? Tá certo? E depois disso, tá, daí vai continuar assim por um tempo e depois vai diminuindo, né? Então, sei lá, de repente, o seu avô, que tem 90 anos, de repente, ele tá produzindo? Tá, só que tá produzindo menos, certo? Tanto que hoje, né, existe. Eu falo hoje porque é mais moderno essa questão, né? Daí fala hoje, parece que ontem não tinha, né? Atualmente, né, os homens, eles também estão dando um pouco mais de atenção a essa questão da diminuição na produção de testosterona. E muitos homens estão fazendo reposição hormonal também, depois de uma certa idade. Por quê? Porque quando diminui a produção de testosterona, diminui também o condicionamento físico, na verdade, né? Porque a testosterona tem a ver com a estrutura física, tem a ver com a estrutura muscular. Então, alguns homens sentem isso e muitas vezes começam, então, depois de uma certa idade, a fazer reposição hormonal também.
Então, não é que não tenha nada, é que no homem é assim, começou na puberdade e vai até o resto da vida. E na mulher não é assim, moçada. O ciclo, a produção de hormônio pela hipófise, induzindo os ovários a trabalhar e depois parar tudo, demora 28 dias. Olha só, em 28 dias, num intervalo de tempo de aproximadamente 28 dias, a hipófise produz hormônios, os ovários produzem hormônio, a hipófise para de produzir hormônio e o ovário para de produzir hormônio. Ou seja, começou tudo e terminou a cada 28 dias. Entende? Eu brinco, né, quando eu tô na sala, às vezes eu faço mais brincadeiras, assim, aqui no, assim, no remoto eu às vezes me cuido um pouquinho com as brincadeiras, mas eu costumo dizer, essa brincadeira eu posso fazer, que a hipófise das mulheres, ela é burra. É brincadeira, né, gente, por favor. Em que sentido, assim? É que a hipófise, ela manda o ovário produzir os hormônios estrogênio e progesterona, né? Daí, quando o ovário começa a produzir estrogênio e progesterona, esses hormônios vão na corrente sanguínea, e daí a hipófise dessa mulher entende que a hipófise não precisa mais produzir o FSH e o LH, que são os hormônios hipofisários. E daí, só que se a hipófise parar de produzir esses hormônios, o que os ovários fazem? Param também. Então, daí vai fechar o ciclo. Entende? É isso que acontece. Por isso que eu brinco, né? Tipo, e a hipófise dos meninos? Não, a hipófise dos meninos, se tem testosterona ou não, a hipófise dos meninos continua liberando hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, certo? O tempo inteiro. E no nosso corpo não é assim. Mas é claro, tá, gente? É assim por uma razão. Vamos tentar mostrar para você, né, por que que existe esse ciclo, qual é a finalidade dele, tá? Eu botei isso aqui de novo, a gente já falou disso, mas eu preciso que você tenha muita clareza, muita certeza, tá, pessoal, sobre isso que está mostrado aqui nessa imagem e nesse texto que está aqui embaixo. Quando a gente pensa no processo de fecundação, de fato, vai ter um gameta feminino e muitos gametas masculinos tentando entrar, mas só um vai conseguir entrar. Por quê? Porque agora eu já começo a pensar que você tem que ter claro essa ideia de que a fecundação é a junção de material genético. Como eu disse, nós já vamos nos encaminhar para a genética, você tem que ter claro isso, certo? O que que vai acontecer? No gameta feminino vão ter 23 cromossomos, no gameta masculino, 23 cromossomos. E agora, quando os dois gametas se juntam, o indivíduo, o zigoto, vai ter 46 cromossomos. Pois é, e se dois espermatozoides entrassem? Daí ia ter um número de cromossomos maior do que 46. Pois é, e daí como é que ia ficar? Daí não é um ser humano, porque cada espécie tem um número de cromossomos correspondente à sua espécie. E na espécie humana, nosso número de cromossomos, né, diploide, que são os cromossomos aos pares, né, é 46. Tanto que um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos já pode causar problemas, que depois a gente vai conversar, inclusive, sobre esses problemas quando a gente estiver falando lá na genética, tá bom? Então, o que está mostrando aqui é exatamente isso. Uma imagem, brincadeira, né, aqui, no sentido de que tem vários espermatozoides querendo entrar, mas o óvulo só vai aceitar um, na verdade, né? A fecundação é sempre assim, tá, pessoal? O gameta masculino, um, gameta feminino, um também, tá? Núcleo de cada um deles. E pensando nesse ciclo, né, eu já tinha também comentado com vocês que depois da fecundação, no início do desenvolvimento embrionário, é tudo a mesma coisa. Ou seja, se você pensar numa mórula, numa blástula, cromossomicamente, o sexo já foi determinado. Porque ou aquele zigoto está carregando o cromossomo sexual X, ou ele está carregando o cromossomo sexual Y, certo? Então, cromossomicamente já está definido o sexo, mas os órgãos genitais só vão ser formados por volta da 7ª, 8ª semana de gestação. Por isso que se eu quiser saber o sexo do meu bebê, através de um ultrassom, só depois de um tempo, quando os órgãos genitais já estão formados. É aí que vem a historinha, tá? Esses órgãos genitais, como que é essa questão? É um gene, ou seja, é um pedacinho do material genético, isso é genético a determinação do sexo, está no cromossomo Y, uma informação que diz que vai ter a formação de testículo, pênis, ou seja, dos órgãos genitais masculinos. E se o zigoto não tiver o cromossomo Y, daí ele vai ter, então, os órgãos genitais femininos. Na verdade, os tecidos que formam
testículo, pênis, são os mesmos tecidos que formam vagina, grandes e pequenos lábios, ou seja, a estrutura tecidual é a mesma, certo? Só precisa de uma indicação genética, que seria a ativação do gene que está neste tal de cromossomo Y. Então, na verdade, a gente sempre fala que a determinação do sexo depende desse cromossomo Y. A presença dele faz com que vá formar testículo, pênis. Se a ausência dele, cromossomo Y, daí acaba formando, né, os órgãos genitais femininos, tá? Mas isso a gente, inclusive, já tinha discutido um pouquinho, mas qualquer dúvida, você pode me voltar a pergunta ali que não tem problema, tá? Então, pensando na história do ciclo hormonal, né, do ciclo ovariano nas mulheres, hormonal feminino, então, desde o nascimento, lembra que os ovócitos já estão previamente formados, né, nos ovários, certo? Mas a questão hormonal, a gente não pode dizer que não produzimos hormônios, mas a quantidade de hormônio produzido na infância é muito pequena. É a partir da puberdade, daí sim, que a gente começa a aumentar a produção desses hormônios sexuais. Quem produz? Os ovários. Mas o ovário produz assim como uma mágica? Não, não é uma mágica, certo? Quem dá o pontapé inicial nessa história sempre vai ser a hipófise, tá? A hipófise é o órgão que comanda, lembra? Ela produz hormônios que mandam nos ovários. Se a hipófise não der o pontapé inicial, não vai ter produção de estrogênio, progesterona e as características sexuais não vão aparecer. E a maturidade sexual feminina não vai acontecer, certo? Então, mais ou menos, depois eu fiz um esquema, né, seguidamente, assim, dia a dia, que vai acontecer mais ou menos isso daqui, ó. Hormônios gonadotróficos e hormônios hipofisários. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Hormônios da hipófise são os hormônios trópicos. Vão estimular os ovários. Quem são eles? FSH, LH. Da onde eles vieram? Da hipófise, certo? Da hipófise. E quando a hipófise libera esses hormônios caem na corrente sanguínea, o sangue com esses hormônios chega nos ovários, e daí as características sexuais começam a aparecer, os ovócitos começam a amadurecer, as características sexuais secundárias, o desenvolvimento dos seios, quadril mais largo, essas características sexuais femininas, né, que a gente chama de caracteres secundários, começam a aparecer a partir da puberdade. Mediante, não podemos esquecer disso, o pontapé inicial que é dado pela hipófise. Eu fiz aqui para você assim, ó. O ciclo menstrual ou ovariano, ele tem uma duração média de 28 dias. Gente, essa é média, por isso eu botei mais ou menos ali, tá? Foi um dado que os cientistas usaram baseado em estudos de várias mulheres, assim. Então, eles fizeram uma média. Todas as mulheres têm ciclo de 28 dias? Não, certo? Principalmente quando você pensa em jovens, em meninas como vocês que estão aí agora me ouvindo, adolescentes. É difícil você encontrar uma adolescente com um ciclo menstrual regulado, assim, 28 dias. Nem em mulheres adultas, pessoal. É raro a gente conseguir isso, a menos, claro, que use hormônios anticoncepcionais. Daí uma outra história que a gente vai conversar na quinta-feira, tá? Não vai ser na aula de hoje ainda, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Passo a passo. O que vai acontecer nesses 28 dias, tá? Olha só. Quando é que é? Primeira coisa que você tem que saber. Quando é que é o primeiro dia do ciclo? Como que eu sei que o ciclo começou? O ciclo começa no primeiro dia da menstruação. Ou seja, você enxerga, né? É visível que o ciclo começou, certo? Meninas, meninos, escutem bem. Não importa quantos dias dura o fluxo menstrual. O que importa é o primeiro dia aqui para nós. Hoje, dia 4, foi o primeiro dia da menstruação. A gente usa ainda a expressão, a menstruação desceu. Certo? Primeiro dia, começou o ciclo. E o que aconteceu nesse primeiro dia? A hipófise, que está aí se balançando toda, começa a liberar hormônio folículo estimulante. No primeiro dia do ciclo menstrual, que é o primeiro dia do fluxo, quando começou,
a hipófise começa a liberar hormônio folículo estimulante. E ela vai liberando hormônio folículo estimulante no primeiro dia do ciclo, no segundo, no terceiro, no quarto, e isso vai fazendo com que a concentração desse hormônio na tua corrente sanguínea vai subindo um pouquinho. E esse hormônio folículo estimulante vai atuar diretamente sobre os seus ovários. E vai fazer o que lá nos seus ovários? Vai estimular a maturação do folículo. Eu vou usar uma canetinha aqui para fazer uma representação bem simbólica, tá? Mas é importante que você tenha claro isso. O que a gente falou na aula passada sobre a formação do ovócito, né? O que a gente tem nos ovários? Folículos. O que é um folículo? É um aglomerado de células. Isso aqui, ó, que eu fiz roxinho, ó, é o ovócito, tá? Mas esse ovócito, ele não está solto, assim, livre lá dentro dos ovários. Ele está circulado por um monte de células que a gente chama de células foliculares. Então, ó, o que é um folículo? É um ovócito primário, lembra que já está na forma de ovócito primário, né? Mais as células foliculares. E eu disse para vocês, está escrito aqui nessa imagem, que o hormônio folículo estimulante estimula a maturação desse folículo. Por isso que ele se chama hormônio folículo estimulante, gente. Ele estimula o folículo a fazer o quê? A amadurecer. Com o amadurecimento desse folículo, o ovócito, ele vai ter que fazer a meiose, né? Terminar a meiose 1 para formar o ovócito 2. Isso é a maturação do folículo, certo? Só que com isso, está aumentando o tamanho dele. Já vou te mostrar, inclusive, numa imagem isso, certo? Só que além de estimular a maturação do folículo, aqui vai estimular também, o folículo estimulante estimula também o ovário a liberar estrogênio, um dos hormônios que o ovário é capaz de produzir. O ovário só produz estrogênio depois que tiver na corrente sanguínea da mulher hormônio folículo estimulante. Mas isso não é no primeiro dia. O estrogênio só vem lá pelo 7º, 8º dia do ciclo. Perfeito? Porque é aquela história que eu falei. No primeiro dia produziu o hormônio folículo estimulante. No segundo, produziu mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai crescendo a concentração de hormônio folículo estimulante, até induzir o ovário a liberar estrogênio. O estrogênio é a mesma coisa, o hormônio estrogênio vai sendo produzido, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. O que está acontecendo com a concentração de estrogênio na corrente sanguínea? Subindo também. E o que vai acontecer quando esse estrogênio atingir um determinado nível de concentração no corpo? Daí esse nível de concentração varia um pouquinho de mulher para mulher, não dá para eu medir, assim, não dá para eu dar um número para você, certo? Esse estrogênio vai interferir na hipófise e vai fazer com que a hipófise libere a concentração de estrogênio que subiu na sua corrente sanguínea, faz a hipófise liberar outro hormônio, que é o hormônio luteinizante. Até isso acontecer, pessoal, já se passaram mais ou menos 14 dias. Eu já estou quase na metade do ciclo. Começou no primeiro dia da menstruação, FSH, 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 estrogênio, 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 LH, certo? Então, vai crescendo. Você percebeu? No primeiro dia da menstruação, não tinha nenhum desses hormônios. Eu agora estou em 14 dias do ciclo, já tem 3 hormônios a mais, só aqui, né? Fora os outros, que são outros hormônios, né? Os hormônios envolvidos nesse processo, 3 hormônios circulando na corrente sanguínea. Olha a alteração hormonal no corpo dessa mulher. Perfeito? O que esse LH faz no corpo da mulher? O LH, ele tem um diferencial, assim, em relação ao FSH. O LH, ele é liberado em grande quantidade ao mesmo tempo. O FSH, ele vai sendo liberado aos pouquinhos. Primeiro dia um pouquinho, segundo dia mais um pouquinho, terceiro dia mais um pouquinho. O LH não. O LH, ele é despejado em grande quantidade na corrente sanguínea. Então, você vai ver num gráfico que eu vou te mostrar logo em seguida, que a curva do LH, ela sobe rapidamente, assim, tá? No corpo da mulher. E esse LH, ele vai estimular a ovulação. Ele vai ser responsável em fazer com que o ovócito, ó, que estava amadurecendo, ou seja, passando pela meiose 1,
termine, né, a meiose 1, forme o ovócito 2 e o ovócito 2 vai ser liberado. O que a gente chama de ovulação, lembra, não é bem a liberação do óvulo, é a liberação do ovócito 2, perfeito? Só que você vai prestar bem atenção nisso que eu vou te falar agora. Olha só, o ovócito 2, vou ver se eu consigo apagar lá. O ovócito 2, olha só, ele saiu, ó, tá vendo? A ovulação foi isso, o ovócito 2 saiu do ovário, foi recolhido pela tuba uterina e tá lá lindo e maravilhoso esperando um espermatozoide. Se chegar o espermatozoide, você já sabe o que vai acontecer, né? Perfeito? E as células foliculares? Ó, as células foliculares ficaram dentro do ovário. E o que vai acontecer com essas células foliculares? Elas são importantes e elas vão produzir um hormônio que é a progesterona. Agora eu fechei os 4 hormônios envolvidos no ciclo. As células foliculares que ficaram dentro do ovário não saíram, quem saiu foi só o ovócito 2 na ovulação, que ocorreu no 14º dia, tá? A ovulação é no 14º dia, porque nós estamos falando de um ciclo de 28 dias, é na metade, né? Essas células foliculares formam o chamado corpo lúteo ou corpo amarelo. É chamado assim porque tem essa cor meio amareladinha mesmo, tá? Essas células. Daí elas produzem a progesterona, e a progesterona vai atuar fazendo com que o endométrio, tô lá no útero agora, tá? Já. Fazendo com que o endométrio se espesse ainda mais, fique mais grosso. Para quê? Porque não esquece, se ocorreu ovulação, eu disse que o ovócito tá lá na tuba uterina esperando um espermatozoide. Pois é. E se tiver um zigoto, para onde é que o zigoto tem que ir? Para o útero. Então o útero tem que estar preparado, com o endométrio bem espesso, bem grosso, bem fofinho, para receber esse embriãozinho que possivelmente poderia chegar, certo? Onde é que eu estou aqui? Estou na metade do ciclo. E agora, Clarice? Pois é, gente, para terminar o ciclo, eu sigo 2 caminhos diferentes. Por quê? Se esse ovócito for fecundado, o que vai acontecer com os hormônios no corpo dessa mulher? E se esse ovócito não for fecundado, o que vai acontecer com os hormônios no corpo da mulher? Entende? Então, até na metade do ciclo é tudo a mesma coisa, ó. Vamos lá, revisando. Primeiro dia da menstruação, começou o ciclo. O que aconteceu? A hipófise começou a liberar hormônio folículo estimulante. Esse hormônio vai para a corrente sanguínea, chega no ovário, estimula o ovário a produzir estrogênio. O estrogênio vai para a corrente sanguínea, vai na hipófise, estimula a hipófise a produzir LH. O LH estimula a ovulação, que é a saída do ovócito 2. Com isso, as células foliculares formam o corpo amarelo, produzem a progesterona, que induz o endométrio a se espessar ainda mais. O endométrio já estava se preparando, tá, pessoal? Quando começa tudo, o endométrio já está tendo um espessamento, mas aí com a progesterona ele espessa ainda mais, né? Ele fica mais grosso. Rafa, era isso que tu queria? Tá, peraí. Me perdi. Vê se deu agora nessa história. Ok, eu sei que eu sempre faço isso, daí eu retomo uma vez pelo menos. Tem mais uma pergunta aqui. Quando é que é óvulo mesmo? Ah, tá. O óvulo é depois que termina a meiose 2. Então, o ovócito 2 faria meiose 2 e daí forma óvulo. Na espécie humana, lembra? Na espécie humana, isso só vai acontecer de fato se houver a fecundação. Se não houver a fecundação, o ovócito 2, aqui ó, onde está escrito ovulação, você pode fazer uma observação aqui, eu posso escrever também para você. Na ovulação, o que a gente libera, né, é o ovócito 2, tá? Ovócito 2. Ovócito secundário pode ser assim também, certo? Daí, se esse ovócito secundário não for fecundado, que é um dos caminhos que eu disse que a gente vai seguir agora, né? Daí ele vai morrer. Daí nem vai fazer meiose 2? Não, nem vai fazer meiose 2, daí não vai ter óvulo, nada disso. Só quem já teve, né, uma gravidez, é que pode dizer que efetivamente já teve um óvulo no seu corpo. Caso contrário, meninas, acho que não vou dizer todas, mas não sei, a grande maioria das meninas que estão aí na sala, não conheço pessoalmente todas, assim, no sentido da vida, né? Mas eu acho que todas elas, ou a grande maioria, esmagadora maioria, nunca teve óvulo aí na vida também, certo?
Aham. É isso, aham, já deu, obrigado. Não entendi porque o óvulo é haploide se ele já está fecundado. É porque porque é assim, ó. É que é tudo muito rápido, né? É meio doido essa história, né? Quando o espermatozoide joga o núcleo dele para dentro do ovócito, já faz a meiose 2, e daí já vai acontecer a fecundação no núcleo depois da meiose 2. Entendeu? Mas não tem a divisão do citoplasma ainda para ter a formação efetiva do ovócito. Mas a nível de, a gente chama isso de cariocinese, né? Da cariocinese, que é o material genético, já tem que ter separado as cromátides irmãs, certo? Porque daí é uma cromátide do espermatozoide, uma cromátide do ovócito, certo? Só que daí não tem a divisão do citoplasma ainda, né? Ok? Vê se entendeu, tá, Rafa? Não sei se deu para entender assim, sabe? Porque assim, o ovócito 2 ele já é haploide, tá? Certo? Ele já é haploide, ok? É que óvulo, a expressão óvulo a gente usa para definir o gameta feminino em geral dos animais. Se eu vou falar, sei lá, de uma gata, se eu vou falar de um elefante, se eu vou falar de uma ave, eu vou falar que o gameta feminino se chama óvulo, certo? Porque daí terminou tudo. É só na espécie humana que tem essa particularidade aí, né? Do ovócito aí, certo? Ok? Qualquer coisa vai me escrevendo ali, tá? E se não ficou clara a minha explicação, pergunta de novo, tá ok? O que que eu fiz, pessoal? Como eu disse para vocês, agora eu tenho que seguir. Na verdade, eu tenho não, né? A gente pode seguir dois caminhos, com a fecundação e sem a fecundação. E eu vou te mostrar esses dois caminhos, certo? Daí o que eu fiz, assim, ó, eu peguei aquele mesmo conjunto de informações que a gente tinha, deixei ele pronto aqui, certo? E agora a gente vai, a partir disso, né, estamos no 14º dia, que foi quando aconteceu a ovulação, vamos ver o que pode acontecer, tá certo? Eu vou primeiro te mostrar o que acontece caso o ovócito não seja fecundado, tá bom? Ou seja, não houve a fecundação. Então, o que vai acontecer? Ó? No 14º dia, o que vai acontecer é que na tua corrente sanguínea vai ter um alto nível de estrogênio e progesterona. Presta atenção que isso é muito importante, tá, pessoal? Esse alto nível de concentração alta de estrogênio e progesterona na sua corrente sanguínea. O que vai acontecer por causa desse nível alto de estrógeno e progesterona na tua corrente sanguínea? Isso inibe a hipófise. Aquela história que eu falei que a minha hipófise é burra? Pois é por causa dessa situação. Brincadeira, né, gente? O que acontece? O estrógeno já está na corrente sanguínea, a progesterona já está na corrente sanguínea, então a hipófise entende que ela não precisa mais produzir LH e FSH. Só que, gente, se não tiver LH e se não tiver FSH, o que vai acontecer? Não vai ter estrogênio e não vai ter progesterona sendo produzida. Então, aí o que vai acontecer se a hipófise parar de liberar FSH e LH? Sabe o corpo lúteo, aquele corpo amarelo? Ele vai diminuir de tamanho, vai regredir, as células vão desintegrando literalmente. A gente diz que ele se torna um corpo albicans, ou seja, era amarelo, ficou branco, porque vai perdendo a vida aquelas células, né? Elas vão sendo degeneradas. Isso se torna inativo. Opa, lembra que era esse corpo lúteo, ó? Era esse corpo lúteo, amarelinho aqui, ó, que estava produzindo progesterona. Se essas células que formavam o corpo lúteo morrerem e se tornarem inativas, eu não tenho mais progesterona sendo liberada, perfeito? Não tenho mais estrógeno sendo liberado, não tenho mais hormônio nenhum sendo liberado, então, porque a hipófise já tinha parado. Agora parei estrógeno, parei progesterona, ou seja, o que vai acontecer? Menstruação. O endométrio, que tinha se preparado para receber um possível embrião, não chegou o embrião, ele se descama. Ah, mas peraí, calma, calma. Menstruação? Menstruação não é o início do novo ciclo? Isso! Fechamos um ciclo e começaremos o outro ciclo já. O primeiro dia dessa menstruação aqui fechou este ciclo, mas já é o início do próximo ciclo. Por que não falei para você que o ciclo começa no primeiro dia da menstruação? Então, começou a menstruação. O que a hipófise começa a produzir? Hormônio folículo estimulante. Ou seja, começa tudo
De novo, mais uma vez, primeiro dia da menstruação, a hipófise produz FSH, que vai no ovário, induz o ovário a produzir estrogênio, que vai na hipófise, induz a produção de LH, que estimula a ovulação, produz progesterona. Opa, aumentou estrógeno e progesterona, a hipófise para, tudo para, menstruação. Começa tudo de novo. Quando eu cheguei aqui, ó, nesse ponto menstruação, foi mais ou menos 28 dias, certo? Como eu disse, isso é uma média, certo? De 28 dias aproximadamente. Isso é a ideia desse ciclo. Daí, como eu tinha dito para vocês, essa história de hipófise burra, que eu disse que é uma brincadeira, óbvio, né? Claro. É para a gente entender assim, ó. Significa, pessoal, na prática, que as mulheres são férteis apenas num determinado intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? Quando o ovócito que saiu lá dos meus ovários, o ovócito 2, estiver vivo lá dentro da tuba uterina. Isso é o quê? É mais ou menos 24 horas. Saiu do meu ovário, caiu na tuba uterina, 24 horas mais ou menos depois, ele está morto. Ou seja, não vai ser mais fecundado. Se não fosse assim, se eu liberasse ovócito todos os dias, presta atenção aqui comigo, ó. Imagina a sua vida se você liberasse ovócito todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias você poderia correr o risco de engravidar. E assim não é. Então, é brincadeira essa história de burrice da nossa hipófise? Seleção natural selecionou assim para que a gente tenha um período fértil. Ah, não é 3 dias, Clarice? Não é 5 dias o período fértil? É. Assim, ó, o tempo de vida do ovócito fora do nosso ovário é 24 horas. A questão é que assim, ó, eu sei a hora exata que ele saiu? Não. Então, é melhor eu dar uma margem de segurança, né? Então, eu sei que, eu fiz os cálculos ali pelo primeiro dia da minha menstruação, que ele vai... primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, né? A ovulação é na metade do ciclo, no 14º. Então, eu vou contar, certo? Certo? Hoje é 4. 4 começou a menstruação. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No dia 17 vai ter ovulação. Será que no dia 17? Dia 17. Ele vai sair de manhã, de tarde ou de noite do meu ovário? Eu não sei. Entende? Então, eu vou garantir, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois do dia da ovulação. Por isso que a gente chama período fértil, certo? Porque é um período de alguns dias onde você tem chance de engravidar. E nos outros dias, não engravida? Não engravida? Claro que não, moçada. Se não tiver ovócito na tuba uterina, tem como engravidar? Não. Se não tiver ovócito, pode entrar espermatozoide à vontade, que não vai engravidar. Tá certo? É bem claro isso. Teoricamente, é bem simples assim. Na prática, que é um pouquinho diferente, por quê? Porque, como eu disse, eu não sei exatamente a hora que esse ovócito vai sair. E se ele sair um pouquinho depois, e se ele sair um pouquinho antes, porque eu falei para você lá no começo. A hipófise é quem dá o pontapé inicial, é verdade. Mas a hipófise está ligada diretamente, fisicamente, com o sistema nervoso. Alterações emocionais podem alterar o funcionamento da minha hipófise. E daí, a hipófise deveria começar a liberar FSH hoje, ela começa amanhã. Ela deveria hoje, começou ontem. Meu ciclo já mudou o dia. Tá bom? Bora lá, qualquer coisa você vai me escrevendo ali as dúvidas, tá? O que eu botei aqui, pessoal? Eu quero que você olhe para esses gráficos que estão aqui, para essas imagens, tá? Por favor, porque isso é algo que muitas vezes vai aparecer para vocês. É claro que sem toda essa identificação que tá aqui, certo? Hormônios hipofisários aqui em cima, ó. Presta atenção nisso que eu vou te falar, tá? Registra aí que é importante. Eu tinha comentado, vou reforçar. O LH, hormônio hipofisário, tá? O LH é aquela linha que vai aparecer no gráfico para você, que estava baixinho e de repente subiu. Esse sempre vai ser o LH. Porque, como eu disse, o LH, ele não é liberado aos pouquinhos. Na metade do ciclo, ele é liberado em grande quantidade. Então, essa linha azul, que é a linha do LH, olha só. Tava lá, baixinho a concentração, de repente, subiu. Então, eu já sei que é o LH. Se é hormônio hipofisário e eu identifiquei qual é o LH, obviamente o outro é o FSH. Tá vendo que a linha do FSH,
ela é uma linha muito tênue, assim, sabe? Sobe um pouquinho, desce, permanece. A concentração do FSH na nossa corrente sanguínea não é, assim, significativa como a do LH, tá? Deixa eu só ver aqui, peraí que tem alguma pergunta aqui. Peraí. Meu Deus, tem um monte de perguntas, na verdade, que eu não tinha visto. Acho que o chat atualizou agora. Em qual parte a gente está no período fértil, quando acontece a ovulação? Período fértil é na ovulação, certo? Então, vai ser no 14º dia do teu ciclo, vai ocorrer a ovulação. Daí, é aquilo que eu falei, como eu não sei se a ovulação vai ser de manhã, de tarde e de noite, é melhor eu contar um dia antes. A recomendação é 2 dias antes da ovulação e 2 dias depois da ovulação, certo? Ok? Esse é o período fértil. A pergunta aqui da Rafaela é assim, ó. Por que que o estrogênio e a progesterona inibem a ação da hipófise? Pois é. Na verdade, Rafaela, eu não sei explicar para ti por que que é assim. É assim, e por causa disso, né, a gente passa a ter esses ciclos. Mas por que que a seleção natural, exatamente, né, fez isso? Porque isso é o que a gente chama de um feedback negativo, né? A presença de um hormônio inibe a liberação de outro. Por que exatamente, o que acontece a nível de hipófise, eu não sei te responder, tá? Confesso para ti que não sei se existe uma explicação científica ou se é só porque é assim realmente, que é o que a gente chama de um feedback negativo, tá? O que que faz a diferença dos ciclos? Diferença entre os períodos, assim, né, das pessoas, sendo ciclo de 28 dias, ciclo de 30 dias, ou menos ou mais, isso é individual, assim, é da fisiologia de cada um. Apesar de nós termos, né, um corpo com os mesmos órgãos, o mesmo princípio de funcionamento, fisiologicamente somos todos um diferente do outro, na verdade, tá? O nosso metabolismo é diferente, né? É bem por isso mesmo, tá? Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que agora foi. Gente, se às vezes passa, assim, porque como eu disse, às vezes o chat atualiza tudo ao mesmo tempo. Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, você repete ali, tá? Ok? Acho que foi tudo aqui. Perfeito. Então tá, nos hormônios da hipófise, te ensinei a reconhecer quem é o LH e quem é o FSH na linha, tá? Que é importante, ok? E nos hormônios ovarianos, a dica é, depois da metade do ciclo, ó, se você vê o ciclo aqui, ó, olha aqui embaixo, ó, nessa imagem, ó, você tem o ciclo aqui, ó, começou aqui, né, ó, e vai terminar aqui, 28 dias, ó, certo? Ok? Mais ou menos isso. Na metade do ciclo, ó, a partir da metade do ciclo, olha aqui, ó, metade do ciclo, ó. Tá vendo que tem uma linha que sobe? Progesterona. Então, você vai aprender a identificar o LH e a progesterona, porque a progesterona, ela só começa a ser liberada depois da ovulação. Porque quem libera a progesterona é aquele corpo amarelo, aquele corpo lúteo. É depois da ovulação, portanto. Certo? Então, uma vez que você aprende a reconhecer um dos hormônios hipofisários, que é o LH, um dos hormônios ovarianos, que é a progesterona, daí o outro você já sabe qual vai ser, né, gente? Tá? Porque sempre vai ser assim. Sempre vão ter 2 linhas dos hormônios hipofisários e 2 linhas dos hormônios ovarianos. Você só tem que saber identificar quem é quem nessa história, tá bom? Olha outra coisa aqui nessa imagem, além dos gráficos, certo? Tá vendo o folículo que eu disse para vocês, ó? Depois vai aparecer uma outra imagem, tá? Só do folículo daí. Os folículos, eles vão crescendo, ó. Então, tinha vários folículos pequenininhos, eles vão crescendo. Isso é a maturação do folículo, que vai acontecendo aos pouquinhos, até chegar na metade, onde vai acontecer a ovulação, ó. O ovócito 2 sai e o corpo amarelo fica. Se não tiver fecundação, o corpo amarelo regride, vira corpo branco, né? Ou albicans, e para tudo. Uma coisa importante que às vezes aparece, pessoal, é assim, eles te mostram o gráfico, né? E perguntam se teve ou não fecundação. Como você faz daí? Você vai olhar aqui comigo, olha só. Tá vendo a linha que você identificou como progesterona? Perfeito. Tá vendo que ela desceu, né? Ok? Porque parou de produzir. Se parou de produzir, é porque não teve fecundação. Porque se tivesse acontecido a fecundação, que eu já vou te mostrar agora, tá? Se tivesse acontecido a fecundação, a linha da progesterona, ela ia continuar aqui no alto, ó, certo? Porque sem progesterona, vai menstruar. E se tiver embrião, pode menstruar? Não, né? Perfeito? Ok? Muito bem.
Vou parar aqui para mostrar, ó. Então, mais ou menos, né, pessoal, por volta do 14º dia, que é onde acontece a ovulação, que alguém tinha me perguntado aí, que vai ser o período fértil, certo? Ok? Período fértil. Se a gente pensar num ciclo começando hoje, 4 hoje, né? Isso. Gente, o primeiro dia, você vai contar também no seu ciclo, tá? Hoje é dia 4, então hoje foi o primeiro dia do ciclo. Então é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 é a ovulação, tá? 17. 17. Daí você vai contar aqui 2 dias antes, 2 dias depois, certo? 16 e 15, 15, 16, 17, 18, 19. O que que é isso aqui? Período fértil, certo? Tá, mas a ovulação vai acontecer sempre no 14º dia? É claro que não, né, moçada? O que que eu falei no início? O ciclo menstrual de uma garota jovem como vocês é reguladinho? Não. Então você não pode confiar nisso, entende? Confiar nisso para, tipo, para não ter filhos, não dá, né, gente? Isso é só em teoria, tá? Na prática isso não funciona, ok? Por favor, né? Ok? Outra coisa que você consegue ver, né, pessoal, aqui, ó, eu já tinha falado, né, mas botei aqui no gráfico também, ó. Como não teve a fecundação, ó, o nível de progesterona vai cair na linha, isso é importante, tá? Certo? Isso aqui embaixo é o endométrio nessa imagem, tá? Eu não tinha comentado, mas acho que você já tinha percebido, né? Ó, aqui tá mostrando uma descamação, né, que é uma menstruação, essas pontinhos aqui, ó, daí tá diminuindo, né? E depois, ó, e lá pelo terceiro, quarto dia, né, do ciclo, já começa, depois que parou o fluxo menstrual, né, parou o fluxo menstrual, terceiro, quarto dia já tá começando de novo, ó. E daí lá na metade do ciclo é que ele vai ficar bem espesso, ó, bem grossinho, tá? E se não teve a fecundação, descama tudo de novo. Menstruação é a descamação do endométrio, que tinha se preparado para uma gestação, tá bom? Isso aqui que eu tinha mostrado, que eu tinha falado, na verdade, para vocês, não mostrado, né? Ó, o folículo pequenininho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O que está acontecendo na prática? Está acontecendo a meiose lá no ovócito 1, certo? Terminou a meiose 1, já é o ovócito 2, saiu, ó, o ovócito 2 saiu, que é a ovulação. E o corpo amarelo ficou aqui, ó. Para quê? Para produzir a progesterona. Produziu progesterona, aumentou a concentração, inibiu a hipófise, acabou tudo, vira um corpo branco para todo o processo e vem a menstruação de novo, já estou começando um novo ciclo. Mais uma vez, a imagem disso, pensando aqui, ó, na questão também do endométrio de novo, acompanhando aqui a maturação do folículo, ó. Sempre, tudo que eu tô te mostrando aqui é sem fecundação ainda, tá, pessoal? Tudo sem fecundação, ó. Aqui nesse gráfico que eu fiz passo a passo, você vai acompanhar, ó, FSH, LH, estrogênio e progesterona e a temperatura corporal. Temperatura corporal muda? Muda, pode olhar a linha, porque as outras você até já conhece, né? Ó, no dia da ovulação, a temperatura corporal aumenta um pouquinho. Tanto que tem algumas mulheres que querem engravidar e às vezes não conseguem, né? Que fazem controle da temperatura para saber o período fértil exato. Mas essa questão também, tá, pessoal? Tem que saber usar essa questão da variação de temperatura. Porque a variação de temperatura ela é muito pequena, assim, ela é sutil, na verdade. Mas dá para fazer isso, tá? Certo? E daí, depois da ovulação, então, essa temperatura tende a permanecer um 0,5, né? 0,3 a 0,5, um pouquinho maior do que antes do período da ovulação. E aqui tudo, olha só, pelas linhas dos gráficos, você pode perceber, tudo sem fecundação, tá? Ó, lembra, olha só, mesmo que eu não tivesse escrito aqui, ó, depois da ovulação, a verdinha que subiu. Então, isso aqui é a progesterona. Tá vendo? Veio baixinho, 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 subiu rápido, LH. Identificou LH, identificou progesterona, o outro é o estrogênio e o FSH, pronto, certo? E essas variações, né, tanto do FSH quanto do próprio estrogênio, às vezes mudam um pouquinho na forma gráfica que está apresentando, tá? Não é sempre exatamente igual, você pode ver que isso aqui, ó, é diferente um pouquinho daquele gráfico que estava antes. Ovócito não fecundado, então, né, não fertilizado, o corpo lúteo vai desmanchar, desintegrar. Daí o que vai acontecer é que vai parar a produção dos hormônios, né? E com isso vai ter a descamação, ó. Então, primeiro dia da menstruação, certo? Que é a fase que a gente chama de menstrual. Daí estava se preparando, não teve a fecundação, vai começar a menstruação de novo.
Quando a gente fala dessa questão da menstruação, a gente divide, né, em algumas fases, assim, a fase menstrual, que é o próprio período menstrual propriamente dito, que daí, né, pessoal, não importa quantos dias, tá? A fase menstrual pode ser 5 dias, 3 dias. A fase proliferativa ou estrogênica, que é quando é a maturação do folículo, né? A fase secretora, que é quando o corpo lúteo está produzindo a progesterona, e daí a fase pré-menstrual, certo? Que daí é caracterizado pelo início de um novo ciclo, né? Ó, fase pré-menstrual, daí já vai chegar aqui na fase menstrual de novo. Lembra que é cíclico, certo? O tempo inteiro. Menstruou, a menstruação, lembra, ela marca o final de um ciclo e o início do outro. E se teve um ovócito fertilizado? O corpo lúteo não degenera, certo? Daí vai aumentar ainda mais a produção dos hormônios. E aí, pessoal, o embriãozinho tá se desenvolvendo lá na tuba uterina, tá chegando lá no útero, o útero tá bem preparadinho, bem bonitinho, espesso para receber esse embrião na forma de blástula. Trofoblasto a gente chama. E daí, galera, presta atenção aqui comigo. Esse trofoblasto, que já é o embrião, né, a blástula, tem células produtoras de um hormônio chamado de, é um palavrão, gonadotrofina coriônica, ou HCG. Vou fazer um teste para ver se eu estou grávida. Esse testezinho de farmácia. Se ele mede nível de progesterona, pode até dar errado, certo? Pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Mas se esse teste dosar na tua corrente sanguínea HCG, hormônio gonadotrofina coriônica, quem produziu foi o embrião, então tem um embrião se desenvolvendo no seu corpo, certo? Se ele vai completar o desenvolvimento embrionário, daí é outra história, mas ele está em estágio de blástula já, certo? Se formando efetivamente, tá? Até que a placenta se desenvolva, daí passa a produzir progesterona, que vai continuar sendo produzido ao longo de todo o período gestacional, certo? Moçada, eu tô atrasada, né? Desculpa aí. Me atrasei aqui, ó. Já devia ter terminado, né? Tudo bem. Pessoas, desculpa aí se me atrasei, se tiver alguma dúvida aí que você não tenha tirado, tá? Pode me perguntar aí que eu tô aqui à disposição ainda, tá? Mas para quem quiser ir saindo, tá? Eu vou parar aqui a gravação e quem quiser